E o pastor Diogo. Glória a Deus. Aleluias. Shalom, amada igreja. Boa noite a todos. Como é que vai seu coração nessa noite? Deus é bom e o diabo não presta, né, igreja? Eu gosto dessa sintonia, eu gosto quando a gente consegue estar nessa mesma sintonia que eu falo, quando o Espírito de Deus, ele mexe, movimenta o nosso coração. Eu ia pedir para o Léo cantar, porque ele vive, porque hoje eu vou pregar sobre a ressurreição de Jesus. Então quando você vê essas coisas que parecem ser simples, simples detalhes que Deus ele move, que Deus ele mexe, você começa a entender como Deus ele é cuidadoso nos mínimos detalhes. Às vezes nós não conseguimos compreender as pequenas coisas, nós queremos movimentar as grandes. Só que eu entendi há muito tempo que nós temos que entender que é as pequenas coisas que nós somos chamados para poder fazer. Porque as grandes coisas quem faz é Deus. Amém? Se nós entendermos quão é importante nós movimentarmos as pequenas, nós vamos ver o tamanho da nossa utilidade. Porque quando nós colocamos os olhos, às vezes, naquilo que é grande, a impossibilidade fala mais alto do que a nossa fé. Então existe um degrau, existe uma escada para ser subida, e nós não podemos atropelar os processos. Não reclame do processo que você está passando, apenas focalize em vencê-lo. Apenas focalize em ultrapassar, em passar essa fase, porque logo mais Deus terá para você algo. A presença dele está forte aqui nesse ambiente. Vamos lá, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos. Aleluia, louvado seja Deus. Deus me deu um título para essa mensagem, chamado O Túmulo Emprestado. Amém? Jesus usou um túmulo emprestado, porque ele sabia que era só por um tempo rápido, algo bem provisório. Nós temos que entender que tem fases da nossa vida que tem que ser passageira. Não fique travado, não fique trancado em uma área da sua vida ao ponto de você não poder crescer mais, ao ponto de você não poder desenvolver-se na fé. Você tem que entender que quando você começa a movimentar as pequenas coisas, você vai fazer parte das grandes. Você não vai fazer, Deus vai fazer as grandes coisas, mas você vai estar envolvido. Quando você para ver uma grande catraca de uma máquina, de um navio, ela não é movimentada a partir de uma engrenagem grande, mas são as pequenas engrenagens que vão fazendo o movimento até chegar naquela grande engrenagem. Alguém algum dia disse que das pedras gigantes até o cego consegue desviar, mas são as pequenas pedras que faz nós tropeçarmos e cairmos. Ou seja, nós precisamos de um olhar mais detalhado sobre a nossa vida. Nós precisamos observar, saber, se conhecer. Você precisa se conhecer. Às vezes nós queremos saber tanto sobre a religião, nós queremos tanto saber sobre as coisas futuras e nós não nos conhecemos porque nós temos medo de nos expor. E é necessário nós sabermos o que é que nos trava. Quem foi que nos feriu tanto em um tempo passado na nossa infância? Eu não sei se foi um tio que te humilhou, não sei se foi alguém que tocou, que abusou de você um dia. Eu não sei se você não teve referência de pai. Eu não sei como foi a sua história. Mas você precisa saber o que foi que te travou. Você precisa saber para poder tratar isso. Para você poder tratar esse detalhe, você precisa dar importância à sua vida. O seu passado, ele ficou para trás. Mas ele precisa ser resolvido para virar uma história. Porque quando você não trata o seu passado, ele fica preso ao seu presente, você não consegue ir para frente. Romanos 6. Aleluia, glória a Deus. Jesus é lindo, igreja. Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que,
Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos a nova vida. Você sabia que Jesus ressuscitou? Você sabia que Jesus está vivo? Você sabia que Jesus está vivo e é por isso que nós estamos aqui? As pessoas adoram um Buda morto. As pessoas adoram um Allan Kardec morto. As pessoas adoram um grande, adoram outros deuses. As pessoas adoram Maria morta. As pessoas adoram Paulo morto. Mas o nosso Jesus ressuscitou. E Ele permanece vivo. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. É por isso que nós estamos aqui reunidos. É para contemplar a ressurreição dEle. É saber que Ele está conosco. Ele ressuscitou e ainda fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele apenas não ressuscitou, Ele ressuscitou e ainda nos faz companhia. Coloca a mão no teu coração. Ore por você nesse momento. Fecha seus olhos, você que pode. Deixa esse aroma, deixa essa essência entrar nos seus pulmões. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Aprenda a ser sincero com Jesus. Se você tem consciência da ressurreição dele, se você tem consciência que ele está vivo, então converse com ele. Fale para ele quanto está difícil. Fala para ele que você não acredita mais. Fala para ele que você está cansado. Fala para ele que você está decepcionado. Não é sobre você levar uma adoração falsa para ele, mas é sobre você falar das complicações. É sobre você falar das histórias tristes. E também você apresentar as conquistas, as vitórias. É sobre relacionamento, é sobre amizade. Deus, nós estamos aqui, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, venha falar conosco de maneira poderosa, Senhor. Venha falar conosco, Senhor, de maneira a qual nós não estamos acostumados, ó Pai. Que o Senhor gere vida, Pai, em cada palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Mas senta naquela vibe, senta glorificando, senta. A irmã Elane pregou aqui na quarta sobre a morte de Jesus. Ela pontuou Jesus na cruz. Quem não assistiu, depois procura lá no YouTube. E aquilo no meu coração foi fervendo à medida que ela ia falando sobre a ressurreição dele. Porque Jesus falou algo muito forte para mim. Enquanto ela pregava, eu via que algumas pessoas não estavam entendendo a dimensão que estava sendo liberada aqui. A essência que estava sendo liberada aqui. Eu perguntei para Jesus por que é que estava tão difícil de algumas pessoas compreender sobre a morte dele. E foi bem forte no meu coração ele respondendo: só consegue se importar com a minha morte quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não se preocupa, nem sabe, nem quer saber da morte de Jesus. Porque eles perderam pais, mães, perdeu tios, amigos, perdeu pessoas importantes. Então Jesus foi mais um que morreu. Então para essas pessoas você precisa falar sobre a minha ressurreição. Sobre o poder que eu tenho sobre a morte. Sobre o poder que eu tenho, que foi me dado no dia que eu venci. Porque existe um abismo profundo entre o carvalho e o túmulo que Jesus ficou. A diferença está totalmente no túmulo, o que aconteceu dentro daquele túmulo. Porque um dos pontos mais felizes para Satanás foi quando Jesus foi crucificado, porque ali ele entendeu e achou que tudo tinha sido acabado. É por isso que eu gosto daquela parte do filme A Paixão de Cristo, com Mel Gibson, quando Satanás começa a incitar, não sei se essa palavra é correta, começa
a exercer uma função ali no meio da multidão, gritando: crucifíquio, crucifíquio. Porque ele sabia do poder da cruz, que era acabar com a história. Mas ele não sabia do poder da ressurreição. Porque nunca alguém perfeito tinha morrido e tinha ressuscitado. A cruz foi o começo da nossa história. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender esses detalhes, essas coisas tão simples, essas coisas tão, às vezes, que parecem ser tão óbvias. E às vezes nós não damos o devido valor. Às vezes nós olhamos assim e falamos: poxa, o que é que está acontecendo que eu estou desanimado? O que está acontecendo que eu não estou entendendo algumas coisas que estão acontecendo na minha vida? Tem época que parece que eu quero queimar na presença. Parece que tem época que eu quero Jesus, mas tem dia que eu nem aguento ouvir. Eu não aguento nem ouvir a palavra igreja, que me dá nos nervos. Pede lá para tocar a motinha em outro lugar lá, fazendo um favor. Igreja, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Aleluia. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Ou seja, o Cordeiro já estava imolado antes da fundação do mundo. Às vezes você já ouviu isso tantas vezes, sobre que Jesus, ele sabia que ele ia ter que morrer. Porque Deus, quando ele criou a terra, ele fez a terra e sabia que iria colocar homens, sabia que ia colocar a humanidade com direito de escolha, chamado livre-arbítrio. Você é livre para você fazer o que você quiser. Só que também existe algo chamado consequência. Tem gente que fala assim: poxa, se Deus é bom, por que existe pessoas más? Por que existe pessoas ruins? Por que existe homens sanguinários? Por que as crianças sofrem se Deus existe? Exatamente por algo chamado livre-arbítrio. Se Deus viesse aqui e matasse todos os homens maus, não existiria livre-arbítrio. Existia um Deus manipulador, que só deixa os bons viver, e aquele que quer viver da forma que ele quer, ele é aniquilado, ele é abatido. Já que ele deu essa opção para nós, de nós vermos como nós queremos, nós também um dia prestaremos conta. Porque ele dá essa opção também não quer dizer que ele fechou os seus ouvidos, também não quer dizer que ele tapou os seus olhos, também não quer dizer que ele tapou a sua boca ou encolheu a sua mão, não. Sim, ele está movimentando, está controlando as coisas a qual nós permitimos que ele controle. Às vezes nós olhamos assim e morre alguém jovem, morre uma criança, e as pessoas falam assim só para poder confortar. Ei, foi feita a vontade de Deus? Não, nem sempre foi feita a vontade de Deus. Existem maldições que foram feitas. Toda vez que você olha na Bíblia e vê que uma criança ou um jovem foi morto, foi por alguma maldição. E nós somos chamados para desfazer as obras das trevas. Nós somos chamados para poder tirar o domínio, tirar o poder do reino das trevas, do inferno, sobre as pessoas, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. E se nós não compreendermos esses detalhes, igreja, nós vamos ficar rodando em círculo. Se nós não compreendermos esse detalhe, nós sempre vamos estar cansados, achando que a nossa missão é se reunirmos no domingo, saber algumas músicas, saber se um dia eu vou ser chamado para pregar, ou se algum dia eu vou receber um dom de orar para alguém, ou dar um recado para alguém. Não, isso aqui não é ainda
a grande missão a qual Deus nos chamou. A igreja é só o início do evangelho. É por isso que a palavra igreja significa a eclesia, de dentro para fora. Nós vimos aqui e nós nos conhecemos. E aqui nós vamos saber quanto é que nós podemos suportar as pessoas. Aqui nós sabemos quanto é que nós vamos poder ajudar as pessoas. É aqui que vai ser o seu botão de start ou o seu botão de pausa. Você consegue compreender isso? Tem pessoas que vão passar 15, 20, 50 anos dentro de uma igreja sem conseguir viver nenhuma experiência com Jesus. Porque ela chegou aqui dentro e está bom demais eu participar dos cultos. Se Deus abençoar a minha vida, se Deus abrir portas para mim, se a minha família for feliz, é o suficiente. Não, só que Deus chama para algo radical. Deus, Ele nos convida para a morte, porque Ele vai nos ressuscitar. Porque a morte é nós que decidimos se nós iremos morrer ou não diante do nosso egoísmo, diante do nosso orgulho. Você se considera uma pessoa orgulhosa? Porque às vezes quando nós falamos de orgulho, nós só conseguimos imaginar alguém que não gosta de ajudar. Mas aquele também que não quer ser ajudado também é um orgulhoso e não entende. Pessoas que têm dificuldade em receber algo. Pessoas que quando vai receber um presente, ele acha que aquela pessoa vai se sacrificar muito para ele rejeita o presente. Ele rejeita aquela boa ação. Isso também é um sintoma de egoísmo, de orgulho. Tem pessoas que têm facilidade em ajudar, mas têm dificuldade em pedir ajudas. Tem pessoas que têm facilidade em estender a mão, mas tem dificuldade em falar: me ajude, me socorre. Eu vou te falar, às vezes em coisas simples. Às vezes em um serviço que só você não consegue fazer. Você prefere pagar alguém do que pedir ajuda de outra pessoa. Isso são sintomas de orgulho. Pessoas que são orgulhosas, que olham com altivez para outras. Eu não vou me relacionar com o ciclano, ou com o bertano, ou com o fulano, porque ele não tem nada para me oferecer, só fala besteira, só fala isso, só fala aquilo. E se sente melhor, ou se sente que está acima do que aquela pessoa. E começa a recusar pessoas, começa a rejeitar pessoas. Não consegue amar as pessoas. A vida ela é feita de fases. Nós precisamos ter amadurecimento, para quando nós passarmos uma fase difícil, nós temos maturidade para poder ajudar quem permaneceu nela. Porque tem pessoas que passam fases difíceis que ela vai ficar 5 anos naquela fase. E não é porque ela tem que passar 5 anos, mas ela tem dificuldade de entender. Tem coisas que está difícil na sua vida porque você não está entendendo. Quando você entende, você avança. Porque o entendimento ele abre a visão. O entendimento ele te dá poder. O entendimento faz com que você consiga resolver as coisas para ir adiante. Toda vez que você tem dificuldade em ouvir Deus falando com você, você tem que falar: Deus, me dá discernimento, me dá entendimento para que eu possa entender, para que eu possa compreender, porque eu quero avançar, já estou cansado dessa fase. Não é sobre você ficar só reclamando. Tem gente que ajoelha e ora e só fica pedindo a Deus, pedindo a Deus solução, mas não quer entender para que serve a solução ou porque ela entrou naquela fase. Tem fases que você entrou porque foram consequências de várias decisões ruins. Tem pessoas que têm problema no relacionamento, mas quantos conselhos você ouviu quando você conheceu essa pessoa? Quantos conselhos seus pais deram? Quantos conselhos seus amigos deram? Quando você foi casar, você pediu para ser aconselhado por alguém? Tem alguém aqui? Você fala: mas droga, agora eu já casei. Agora você pede a Deus discernimento, força, para poder passar essa fase juntos. Porque quando fala-se de matrimônio, não fala-se de apenas eu passar, mas é eu e minha esposa. É você e o seu esposo. Quando você está numa fase e você ainda mora com os seus pais, não é sobre você passar a fase sozinho, mas é sobre a família avançar juntos. É sobre você entender que o seu pai está se perdendo, indo para o inferno, caminhando a passos longos. É você entender que
O seu filho está se perdendo, os seus irmãos estão se perdendo. E você agora gasta um tempo de oração porque você acredita, você sabe que Ele ressuscitou. Você sabe que Ele está vivo. É por isso que João, que era discípulo, se tornou apóstolo. Tinha 12 discípulos, mas não era 12 apóstolos. Você consegue entender isso? Tem pessoas que receberam a unção para algumas coisas, mas não renunciou a outras. E só porque você foi habilitado não quer dizer que você vai ter autoridade. Porque a autoridade ela não é ganha com obras, ela é ganha com renúncias. Se você quer ter poder para curar pessoas, se você quer ter poder para poder movimentar coisas no reino de Deus, você vai ter que entender que vai ser através de renúncias. Renúncias do seu egoísmo, renúncia do seu eu, renúncia da sua própria forma de pensar. Você tem que pedir Jesus a renovação da sua mente. Porque se você foi criado em um lar de pessoas mesquinhas, você vai ter uma grande probabilidade de ser alguém mesquinho também. Se você foi criado em um lar violento, você vai ter grande probabilidade de ser violento também. Se você foi criado em um lar de abandono, você vai ter uma grande possibilidade de ser uma pessoa que abandona também amigos, amizade, filhos, esposa. Então a maldição tem que acabar em você. Cristo em nós, a esperança da glória. É você ter renovado, ser renovado a sua mente. Não importa como foi a sua história, se foi triste, se foi de rejeição. O que importa é se você vai deixar Jesus entrar e renovar o ambiente. O que importa é se você vai deixar Jesus entrar e você agora ser alguém que a sua família vai olhar e vai dizer, existe uma referência. E não vai ser de um dia para o outro. Primeiro a tua família, quando você começar a ser transformado, Deus vai usar a tua própria família para poder te perseguir, para poder te abater, e você vai ter que permanecer firme. Você vai ter que amar muito Jesus e eles. Porque não vai ser um mês de perseguição, não vai ser um ano de perseguição. Você vai ter que estar firme, plantado na rocha inabalável. Mas depois vai ser tudo para a honra e glória de Deus. Quando João chega na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse, ele encontra um Jesus lá, ressurreto. Seu cabelo branco como a neve, seus olhos como de fogo, na sua boca uma espada, sua face reluzindo como a luz. Em algumas traduções fala a luz do sol de meio-dia. Ele encontra aquele Jesus e aquele Jesus relata para ele: fui morto, mas ressuscitei. Fui morto, mas estou vivo. Ele está falando sobre uma fase que ele passou. Ele está falando de algo que ele precisou passar em obediência ao Senhor. Algo que ele clamou a Deus dizendo: Pai, se possível afaste de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade. Mas às vezes nós oramos ao contrário. Nós falamos: Senhor, não importa o que o Senhor tem para a minha vida, eu só quero isso aqui. Se eu conseguir isso vai ser o suficiente. Só que às vezes isso que você quer não é o que você precisa. Porque nem tudo que desejamos é o que precisamos. E às vezes tudo que nós precisamos nós não desejamos. Porque quem sabe o que é melhor para nós é aquele que Ele é eterno. É o Deus Todo-Poderoso. E para isso nós vamos ter que ter conexão com Ele. Você ganhar na Mega Sena não vai te deixar feliz. Quando eu olho um homem como um Chorão, Charlie Brown, é Charlie Brown que fala? É, né? Alguém que tinha tudo que um jovem sem Deus quer: bebidas, drogas, sexo, dinheiro, poder. Você vê um homem se matando. Quando você vê uma jovem como Emily House, vamos lá, vamos riscar os inglês da vida. Emily House, a irmã tá ligada. Quando você vê pessoas como essas se acabando nas drogas, você começa a entender que não é sobre conquistar para você ser feliz. É sobre você ter Deus. É sobre você ter Jesus. É sobre você
ter o coração cheio de Jesus. É sobre você entender que essa eternidade que tem aí, que foi plantada dentro do teu coração, não é conquistada com prazeres, mas é conquistada em obedecer. Aí sim, você vai ter o prazer de verdade. Quando você tem essa conquista verdadeira, você vai saber o que é prazer. Não importa quando você vê um homem com um ser humano com uma lata de crack, dando uma baforada, são quantos minutos? São 5 segundos de prazer a primeira vez, depois vai descendo 3, 4, e depois é só loucura, só assassizeira, mas o que realmente importa é você estar aos pés de Jesus. Vou te falar um negócio. Eu já experimentei a adrenalina da bebida, da cocaína, do sexo, da velocidade de uma moto, de um carro, e tudo isso gera um prazer. Mas no dia que eu ouvi a primeira vez Ele chamando o meu nome, não tem nada comparado. Não tem nada comparado, nada se compara, nada se compara, porque não é um prazer de 5 segundos, não é um prazer de meia hora, não é um prazer de 1 hora, não. Você pode ficar ali aos pés dele, meio dia, 1 dia, 2, 5 dias, enquanto você suportar. E depois você pode entrar mais uma vez no secreto, que ele vai estar lá. Porque o secreto, ele é um ambiente interno, não é só geográfico. Porque eu posso sentar aqui, mesmo vocês, todos aqui, eu posso ficar em espírito de oração e conseguir sentir Ele aqui nesse ambiente. Sabe o que é conseguir entender com tudo isso? Não importa o caos que esteja lá no trabalho, aqui dentro existe uma paz soprando. Não existe o tamanho, não importa o tamanho da perseguição. Não importa o tamanho do esquecimento. Não importa o tamanho das contas. Não importa. O que importa é o que eu tenho aqui dentro de mim. O que importa é o que você tem aí dentro. Porque tudo que nós procuramos fora, na verdade, já está aqui dentro. Por isso que Jesus disse que o reino não está nem ali nem aqui. O reino está dentro de vós. O reino está dentro de nós e nós mantemos isso quando nós temos um relacionamento. Nós mantemos isso quando nós se preocupamos se nós estamos dispostos a ouvir a voz dele ou não. E você vê esse Jesus todo poderoso. Nós olhamos ele, que ele ressuscitou. Nós olhamos e observamos que ele está vivo. Quando você para ver, ele dizendo, ele sinalizando o tempo todo a preocupação dele em pregar para Pedro, a preocupação dele em deixar o recado para os discípulos, falando: ei, eu estou deixando com vocês a maior confiança da minha ressurreição, a maior confiança da minha morte. Vocês vão dar continuidade a tudo aquilo que vocês estão vendo. Vai ser dia de caos, vai ser dia de abandono. Há um tempo atrás eu preguei aqui na noite que Jesus foi traído. E às vezes nós não entendemos o que de fato Jesus ele quer de nós. Às vezes nós não compreendemos o que é que Jesus está pedindo. Porque nós estamos preocupados se a parede é preta, se a parede é branca. Nós estamos preocupados quantas pessoas vão, o que é que eu posso vestir, quais músicas que tocam, quanto tempo demora. Nós não queremos saber o que Ele quer de fato. Nós queremos medir o nosso nível de preocupação. Nós estamos medindo o nosso nível de cansaço. Mas o que Ele quer de fato? Onde você estava quando Ele se encontrou com você a primeira vez? Onde você estava? E onde você estaria hoje se você não tivesse se encontrado com Ele? Então não é só sobre nós começarmos. É sobre nós permanecermos e vermos o fim. Porque tudo que Deus faz tem um começo, tem um meio e tem um fim. E tudo que Jesus quer nos salvar é do nosso egoísmo. É do que eu quero me sentir bem agora. O egoísmo é isso, é eu quero me sentir bem agora. Eu preciso me sentir bem, não importa quem vai sofrer.
Eu preciso me sentir bem. Satanás, ele escraviza as pessoas exatamente nesse sentimento. Porque ele sabe que quando a pessoa é escrava dos prazeres, ela está disposta a entregar tudo. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: eu sou escravo de Cristo. Ele não aceitou que Roma, com os grilhões dele, falasse que ele fosse escravo de César. Ele proclamava: eu sou escravo de Cristo. Vocês estão prendendo aqui o meu corpo por causa de um propósito maior. Uma palavra do apóstolo Paulo era uma carteirada precisa para ele ser livre naquele momento. Mas o que aprisionava ele não era as leis de Roma, mas foi um chamado de Jesus. Tem pessoas que não vão entender quando você estiver no propósito. Por que é que você ainda está fazendo isso? Por que é que você ainda está fazendo isso? Por que é que você se submete a algumas coisas? É porque você não é escravo da situação. Você é escravo de Cristo. E existe uma promessa sobre você. Existe uma promessa na sua casa. Existe uma promessa sobre o seu lar, sobre a sua vida. E você permanece lá porque você sabe que Ele é fiel. Ele cumpre todas as promessas. Todas. E aí nós podemos falar. Tinha uma música antiga que dizia: fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Existe um gozo da salvação. Existe uma diferença entre você ser alegre e você estar dando risada. Porque existem pessoas depressivas que conseguem rir em um show de stand-up. Existem pessoas depressivas que conseguem rir de uma piada ou de um vídeo engraçado na internet. Mas a felicidade, ela não é medida pelo um tempo. Por isso que tudo que Davi tinha medo era de perder a alegria da salvação. E tudo que Davi fazia era apontando o próprio Jesus que viria. Alguém segundo o coração de Deus sabia que Jesus viria. E viria através da descendência dele ainda. Aquele Adão que um dia pecou. E um dia o próprio Jesus chegou para ele e perguntou: Adão, quem é que falou que você está nu? Quem você está ouvindo? Aquele próprio Jesus que um dia mandou Adão matar uma ovelha. Gênesis 3:21, quando faz roupa para ele, simbolizando a primeira vez que teve o cheiro da morte naquele ambiente. A primeira vez que estava falando sobre consequências. Ele estava dizendo bem assim: Adão, eu vou voltar. Vou voltar como homem, vou voltar como homem como você. Vou passar por uma cruz, vou ressuscitar e eu vou me encontrar com você novamente. Eu vou te habilitar novamente. Aquele Jesus que se encontrou com Abraão. Aquele Jesus que se encontrou com Abel. Aquele Jesus que se encontrou com Samuel. Aquele Jesus que se encontrou com Davi. Aquele Jesus que se encontrou com Elias. Aquele Jesus que se reuniu com os discípulos. E aquele Jesus que está aqui se reunindo conosco nessa noite. É o mesmo Jesus. De eternidade a eternidade. De geração a geração. É um Jesus de relacionamento. É um Jesus de vida. É um Jesus de propósito. Você sabia que Jesus está vivo? Vou perguntar mais uma vez. Pergunta para o seu irmão do lado, só para interagir. O irmão de trás, da frente. Eu imagino Jesus se encontrando com dois membros ocultos. José de Arimateia e Nicodemos. Falando para ele sobre: olha, eu vou morrer. Mas dentro de 3 dias eu vou ressuscitar. Vou precisar da sua ajuda. José de Arimateia. Arimateia é sabido que Arimateia não é o sobrenome dele, amém? Arimateia é a cidade de qual ele veio. Provavelmente a mesma cidade que Samuel nasceu. José de Arimateia, ele era um homem piedoso. Ele esperava pela vinda de Jesus. Alguém de muita influência. Um dos homens mais ricos daquela região. Ele trabalhava com exportação. Ele tinha uma frota de navios, da onde vinha toda a riqueza dele.
Ele era um dos membros do Sinédrio. E Jesus fala para ele: ei, eu preciso do seu túmulo emprestado. Era um túmulo que ninguém tinha passado por ele antes. O corpo não podia passar, vamos dizer assim, não podia se contaminar. Precisava de um ambiente perfeito. Então ele pede esse túmulo emprestado. José de Arimateia, por essa obra que ele fez, custou 13 anos de prisão. Depois da ressurreição de Cristo, acusaram ele de sumir com o corpo de Cristo. 13 anos em uma prisão. Depois que ele sai de lá, o governo confisca, ele perde amigos, ele perde a família dele. O governo confisca a grande parte dos bens dele. E aquilo que sobra para ele, ele investe todo em missão. Morre depois de um tempo depois ele morre provavelmente de infarto. Mas alguém que acreditou ao ponto de emprestar o túmulo dele. Alguém que teve coragem, ele seguia Jesus de forma oculta, para que ele não fosse expulso do Sinédrio. E ele precisaria ter aquela influência para aquele tempo. Jesus, tudo que Jesus faz, ele faz com perfeição. É por isso que quando ele morre, ele desce ao inferno. E ele vai lá pregar. É uma palavra que ele é para bater o martelo. Se eu não me engano é Hebreus, vamos dar uma olhada lá. Hebreus 2:14. Aleluias, glória a Deus. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele passa sim pela morte. Ele passa pela morte para ele poder dizer que ele tem um domínio sobre ela. É por isso que quando chega naquele tempo, que capítulo 20 de João, quando Maria e mais alguém vai lá no túmulo, quando chega lá, o túmulo está aberto e tem um anjo em cima da pedra para poder dizer que Deus estava reinando ali sobre a morte. É por isso que ele não está do lado da pedra, ele está acima da pedra. E quando ele chega lá, o anjo avisa, fala: ei, porque você está procurando entre os mortos aquele que ressuscitou, aquele que está vivo. Vai lá e conta aos discípulos. Ela rapidamente vai lá, conta para João, conta para Pedro, os dois vêm correndo. João chega à frente porque Pedro, no meio do caminho, eu consigo imaginar, Pedro começa a diminuir o passo dele. E lembrar, poxa, o Jesus que eu neguei, o Jesus que cruzou o olhar comigo, que falou que eu não suportaria, que falou que Satanás pediu o corpo dele para ser peneirado, ele passou a noite toda, um dia antes da morte dele, orando por mim. Ele foi aquele caminho com pesar. Todo dia que você tenta se arrepender, e todo dia que você quer adorar o Senhor, Satanás ele vai fazer questão de lembrar quando foi que você errou e como você errou, e por que ele acha que Jesus não vai te perdoar. Mas rejeite todas essas falas. Rejeite, porque enquanto há vida há esperança. Grite socorro por Jesus no meio do caminho. João chega e quando ele vê, ele observa que aquele túmulo está vazio, ele sai mais uma vez. A Bíblia diz que Pedro chega e Pedro olha também. E mais uma vez João chega, na segunda vez que ele começa a observar, ele vê que tem apenas o lenço e um lençol que estava ali sobre o corpo de Jesus. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Se você pudesse entender que você pode chamar ele a qualquer momento. E não é sobre obras, não é sobre você plantar uma bananeira, não é sobre você dar uma grande oferta, não é sobre isso. É sobre você se arrepender. É sobre você pedir socorro. É sobre você... Tem quanto tempo? Eu quero te perguntar nessa noite. Tem quanto tempo que você ajoelhou sozinho no seu quarto para poder falar com Jesus? Tem quanto tempo que você ajoelhou e falou: Senhor, eu quero falar contigo. Quero falar que eu errei. É essa humanidade que nós precisamos ter. Não é sobre nós falarmos: eu errei, todo mundo erra, vamos lá mais uma vez. Não, não é sobre isso, não é sobre você passar um pano nos seus erros. É sobre você confessá-los, é sobre você abandoná-los depois de ter resolvido.
É sobre arrependimento. É sobre o arrependimento genuíno, verdadeiro. É sobre você aceitar o abraço dele. Efésios 4. Já estamos encerrando já. Aleluias. Glória a Deus. Efésios 4, 8 e 10 diz assim: por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu das partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu, muito além de todos os céus, para poder preencher tudo que existe. Ele desceu para poder se encontrar com Enoque que pregava. Perdão, Enoque subiu, eu acredito eu. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado. Mas ele desceu para poder falar com Noé. Ele desceu para poder falar: ei, pastor, você está dizendo então que esse pessoal estava no inferno? Não. Se você parar para observar, quando a morte do rico e de Lázaro era apenas algo que separava eles. Era apenas algo que separava, tinha apenas uma repartição. E dali o rico pede para que Lázaro molhe o dedo para apenas tocar, porque ele estava sentindo sede, sentindo um calor. Então tinha apenas uma repartição. Mas no dia que Jesus, ele morre e ressuscita, ele vai lá embaixo e fala: vamos subir porque vocês agora vão reinar juntamente comigo. Vamos subir porque agora eu vou estar à destra do Pai. Então ele sobe juntamente com aquele povo, ele sobe juntamente com Abraão, ele sobe juntamente com demais os outros aqui que eu citei agora há pouco. Então é sobre reinar com ele, é sobre estar com ele, é sobre viver com ele. Às vezes nós ficamos assim observando: poxa, teve pessoas queridas. Quando você para você observar, a vida parece ser tão injusta quando você começa a perder pessoas queridas. Você olha assim e fala: poxa, meu pai já faleceu, no meu caso, meu pai já faleceu, pessoas importantes, minha avó, e você vai observando o cenário: poxa, parece que a vida não tem sentido, tão passageira. Você vai vendo que a vida tem um ciclo. Diariamente tem pessoas morrendo. Mas a Bíblia diz no livro de Tessalonicenses que todos aqueles que morreram um dia se encontrará conosco novamente. Você já parou para observar quando você dá aquela dormidinha? Você não sabe quantas horas se passaram? Hoje depois do almoço eu tirei uma soneca de 5 minutos. Eu achei que já era umas 18 horas. Porque nós não temos noção de tempo quando nós estamos dormindo. Então, não importa se você dormiu 5 minutos ou 24 horas. Não importa. Você não sabe quanto tempo foi passado. Então, as pessoas que morreram há 1000 anos atrás, 100 anos atrás, 5000 anos atrás, no dia que elas acordarem, vai ser como se elas tivessem tirado uma soneca. E nós passamos sim esse tempo transitório. Seja de 60, 70, 100, 120 anos, eu não sei quantos anos você vai viver. Um dia a nossa missão terminará. Um dia a nossa carreira acabará. Nós combateremos um bom combate e vamos guardar a nossa fé. Porque para a dimensão que nós vamos, para a esfera que nós vamos, nós não precisamos de fé. Porque onde que tem um amor gigantesco, a fé ela não é necessária. E é esse ambiente de amor que nós vamos viver. Então esteja preparado para poder se encontrar com aqueles que foram. Esteja preparado para poder preparar o caminho para os seus familiares, para os seus amigos. Você não consegue ganhar alguém conseguindo memorizar versículos. Você não consegue ganhar alguém para Jesus sabendo músicas ou sabendo pregar. Não é porque você fez um curso de teologia que você vai ganhar pessoas para Jesus, não. É necessário o curso sim para você aprender mais, para você poder entender. Quem convence uma pessoa a entregar a vida dela para Jesus é o Espírito de Deus.
É por isso que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. É por isso que nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Porque vai ser através, pode ser através da sua palavra, pode ser através de você, mas não é você que vai ganhar ela para Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo, um bom dia seu, uma boa noite seu, vai fazer aquela pessoa ter sede de Jesus. Não vai ser você citando a Bíblia toda para ela, não vai ser você falando sobre o tempo que escatológico, não vai ser sobre essas coisas. Só quero que você entenda algo nessa noite. Tenha a alegria da salvação. Tenha a consciência de um Jesus ressurreto. Tinha um missionário, pastor Paulo Roberto. Ele ia sempre pregar no seminário quando eu estava lá. Faleceu alguns anos atrás, não vou arriscar o ano, mas alguns anos atrás. E ele participava de uma quadrilha em Minas Gerais. E ele foi preso. Quando ele estava dentro da prisão, naquela época era liberado adolescentes entrar na prisão para poder pregar o evangelho. E aquele jovem entrou. E quando chegou em frente à cela dele, ele contava que aquele menino parou de frente a ele e chamou: vem aqui, vem aqui. Eu quero falar para você sobre um Jesus. Mas nesse Jesus você está acostumado a ouvir falar preso no madeiro, no crucifixo. Não, estou falando sobre um Jesus vivo. Ele está aqui comigo e veio falar que Ele quer te salvar dessa vida. E naquele momento ele disse que ele não conseguia resistir. Os olhos dele transbordavam em água e ele não queria chorar naquele ambiente, mas ele não conseguiu resistir. Ele entregou a vida dele para Jesus. Quando aquele homem pregava, meu corpo estremecia. Andou em vários países, ele gostava de fazer muita missão na África e na Índia. Mas é sobre esse Jesus que eu quero sempre falar para vocês. É sobre esse Jesus ressurreto. É sobre esse Jesus que está vivo. É sobre esse grandão da Galileia. É sobre esse gigante que está acessível para mim, está acessível para você. E nós podemos adorá-lo. O nosso coração fica cheio. Não é sobre você ter uma mente bitolada para vir alguém falar no microfone para vocês. Nós nos reunimos porque nós amamos a Jesus. Porque Ele ressuscitou. Não deixe nada roubar a alegria da tua salvação. Toda vez que você olhar para a pessoa e você sentir nojo ou raiva dela, porque você acha que ela não te acrescenta nada, faça uma autoanálise no seu coração. Quem você está se tornando? Se pergunte: quem eu estou me tornando? Porque eu tenho tanto desprezo por essa pessoa. Tem alguma coisa fora do lugar. Tem alguma coisa que não está compactuando com o amor de Deus. E se você entender isso, você vai ver como você vai avançar. Você perdoa não é porque as pessoas merecem, você perdoa por quem você é. Você perdoa por quem te chamou, por quem te salvou. E aí nós vamos indo, avançando e caminhando adiante. Deus é um Deus de recompensa. Eu mandei essa mensagem mais cedo no grupo. Deus é um Deus de honra. Tudo que você faz por Ele, Ele te recompensará. Tudo que você faz por Ele, Ele não vai deixar passar batido. Deus é um Deus que não deve nada a ninguém. Não, Ele não deve. Ele é soberano, Ele é eterno. Ele é rico em amor, Ele é poderoso. Dono do ouro e da prata. Nós precisamos só entender e estar com o nosso coração grato. Tem dia que nós olhamos assim e falamos: hoje eu não quero isso. Tem dia que eu olho para a Bíblia e falo: rapaz, minha cabeça não está para a Bíblia. Aí eu dou mais uma volta e falo: não é sobre minha vontade. Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade dEle. Tem dia que eu olho assim e falo: rapaz, hoje eu só vou na igreja porque eu sou pastor. Tem alguém entendendo aqui o que eu estou falando? Sabe, nós somos muito mal acostumados por homens que vinham aqui em cima e falavam como semideus, como intocáveis, como que nunca erravam. E essas pessoas nos frustraram, elas não nos ensinaram a verdade que nós necessitamos, que nós precisamos, para poder manter pessoas no cabresto, para poder manter pessoas
presas a uma religião. Não é sobre isso que nós precisamos entender que nós somos humanos, sendo homem, nós somos homens, sujeito a erros, sujeito a falhas, mas nós temos acesso ao perdão. Nós temos acesso ao perdão. Nós temos acesso a ser perdoados, a amar. Se nós entendermos isso, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos adiante, vamos vencer a cruz. Nós vamos vencer a cruz. Você precisa vencer essa fase. Você precisa vencer essa fase. Vamos orar. Se coloque de pé, você que pode. Grupo de louvor, vem com nós. Existe uma essência sua que precisa ser liberada. As narinas de Deus. Não é sobre palavras bonitas. É sobre o que você está liberando de trás dessas palavras.